João capítulo 5, achou? Isso, muito bem. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, que em aramaico é chamado de Betesda. Diga Betesda. Muito bem, você já está falando em aramaico. Você veio hoje na igreja e está falando em aramaico. Aleluia, pega isso no teu espírito, né? Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Diga 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus estava dizendo: você quer resolver o teu problema? Jesus perguntou: você quer resolver o seu problema definitivamente? O homem que estava ali deitado, então, versículo de número 7, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E antes de a gente orar, eu quero que você entenda esse texto. Talvez o nosso maior problema não é que a gente está olhando a solução dos nossos problemas. Talvez o nosso maior problema é que a gente esteja focado numa crise que está dentro de nós. Porque o que Jesus está pedindo é: você quer resolver o seu problema? E o que o homem está dizendo é: eu estou em crise. O que Jesus está dizendo é: vamos resolver o seu problema. E o que o homem está dizendo: não tem ninguém que me coloque, não tem ninguém que me ajude. E talvez você está exatamente nessa situação. Você não está focado em resolver o problema, você está focado na crise que você está vivendo. Porque a pergunta de Jesus foi muito clara: você quer ser curado? E a resposta desse homem foi muito clara: não tem ninguém que me ajude. Então talvez você esteja culpando pessoas por crises que você está vivendo, sem procurar efetivamente a solução dos seus problemas. E é sobre isso que eu quero ministrar essa manhã. Então feche os teus olhos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pela tua comunhão. Encontre um coração com sede e com fome aqui. Que teu Espírito venha sobre nós e através de nós. Nós necessitamos de ti. Nós viemos aqui, Senhor, fazer um momento, uma reunião a ti, porque o culto a gente faz desde o momento que nós levantamos pela manhã. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que eu tenho de ministrar essa palavra, mas que o meu eu caia por terra e o eu das pessoas também caia por terra. Que tudo aquilo que possa impedir de nós sermos ministrados nessa palavra desapareça agora. Que correntes sejam arrebentadas, que portas sejam abertas, que algemas sejam tiradas, mas que o teu Espírito tenha total liberdade sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez um dos maiores textos que a gente leu, hoje, desde o momento que a gente começou aqui, o primeiro texto do Sérgio, quando ele vem falando sobre identidade, sobre saber quem nós somos em Cristo. E quando a gente sabe quem é Cristo, a gente não ouve qualquer palavra, Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha palavra, conhecem a palavra do bom pastor. Essa crise de identidade, ela vem sendo, cotidianamente colocada em nós. Nós parece que temos dificuldade de saber qual é o nosso papel no corpo, qual é o nosso papel no corpo de Cristo, e como igreja, e como pessoas, e como ser humano, qual é o nosso papel na sociedade. A gente diz: isso não é problema meu, isso não é problema, talvez ambiente onde nós começamos a entender que talvez Jesus chega para nós e fala: cara, vamos resolver o teu problema, e a gente começa a colocar desculpas para não resolver o problema. A gente está em crises e crises existenciais para não resolver o problema. Nós perdemos o foco, porque afinal de contas, o que é problema e o que é crise? Afinal de contas, qual o objetivo que você tem na sua vida?
Afinal de contas, é efetivamente o que você está buscando, porque no meio disso acontecem as crises. E parece que a gente tem vivido ultimamente a gente está num momento histórico sobre crises existenciais, sobre crises de aceitação. Porque não me aceitam, porque não tem ninguém que me coloca no tanque. Sobre crises, emocionais, estruturais. Parece que as pessoas estão vivendo, e tem gente que vive em crise, porque o problema é assim, o problema não é você viver em uma crise, o problema é você viver para a crise. O problema não é você ter uma crise, o problema é você viver para a crise. Porque esse homem estava vendo para a crise. Qual que era a crise dele? Ninguém me coloca no tanque. E talvez isso a gente tem que reconfigurar, porque tem gente que vive em crise 5 anos, 10 anos, 20 anos, 38 anos. Tem gente que entra no modo crise eterna. A pessoa sempre tem um problema. Como é que você está? Não estou bem. Como é que você está? Não estou bem. Como é que você está? Não estou bem. Tem um ano inteiro não está bem, o outro ano não está bem. E aí não tem o que aguente, gente. Não tem estrutura que aguente, casamento que aguente, porque a pessoa nunca está bem, sempre está mal-humorada, sempre está com uma crise de existência, de si mesmo. E assim, e eu vejo que uma das coisas que a gente entra numa crise, e é uma crise muito forte, parece que a gente tem tentado, o diabo tem tentado nos calar, ele tem tentado fazer uma igreja sem entusiasmo. Você já viu uma igreja sem entusiasmo? Uma igreja que não canta, uma igreja que não vai, uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que tem dificuldade de falar até amém, porque ele entra numa crise existencial, e esse talvez seja o maior projeto do inferno, tirar o teu entusiasmo, para que você não tenha coragem de levantar de manhã, para que você não tenha coragem de procurar um emprego, para que você não tenha coragem de levantar nem para cuidar da tua empresa, porque crise não acontece só com quem não tem dinheiro, crise acontece com quem tem muito dinheiro também. As crises estão aí, pega quem quer. Crises emocionais terríveis. E aí nós precisamos entender que esse sentimento às vezes quer entrar, às vezes até dentro da igreja, dizendo: olha, vamos ser alguém assim pacato, eu tenho dificuldade de levantar a mão. Levanta a mão? Eu não. Ficar de pé? Eu não. Não sei o que? Eu não. Cara, tudo é difícil. Tudo é muito difícil. E aí eu pego esse texto aqui, que foi o que Deus ministrou no meu coração, e eu quero trazer algumas verdades para você. João é um dos íntimos de Jesus, junto com Tiago e junto com Pedro. João, ele escreve entre o Evangelho, depois ele escreve mais o Apocalipse, depois ele escreve 1º, 2º e 3º João. Então ele dá um norte. João é aquele que, quando está terminando seu ministério, ele já começa a chamar as pessoas de filhinhos. Então João é esse cara, legal, gente fina, que conta esse Evangelho 40 anos depois de ter escrito os evangelhos anteriores. Ele vem trazendo essa perspectiva, e eu já falei um pouco sobre isso. Eu gostaria de passar à frente no dia de hoje. Não tem nada tão profundo quanto a palavra de Deus. Então o que eu preciso tirar desse texto? Primeira verdade que eu preciso tirar desse texto, primeira coisa que eu tiro assim desse texto, né? Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, primeira coisa que eu aprendo é: não viva para as crises. Esse homem, e talvez uma das coisas que mais conecte aí ao começo do que você ouviu aqui, é uma fuga da identidade, porque esse homem a gente não sabe qual é o nome dele. Ele é o homem paralítico do tanque de Betesda, amém? Só isso que a gente sabe, a gente não tem nome. É um cara sem nome. É um cara que não tem identidade, porque o cara que vive em crise talvez é um cara que não tem identidade. Então, e não é só ele, sabe? Eu vou dizer uma coisa para você: tome cuidado para você não ser conhecido pelas crises que você enfrenta. Quem que é aquele? O depressivo. Quem que é aquele? O mal-humorado. Sabe, eu preciso que você entenda isso, porque quando Jesus chega em Gadara, ele encontra o gadareno. Não era o nome dele, o nome da cidade era Gadara. E então ele encontra o gadareno. Mas o gadareno o que era? Um endemoniado. Mas as crises dele rotulavam quem ele era. Quando os discípulos chegam na porta formosa e tinha um paralítico ali: por favor, dá uma moedinha, por favor, dá uma moedinha, por favor, dá uma moedinha. Como é que era o nome desse homem? Ele não tinha nome. Como é que eles conheciam ele? O aleijado da porta formosa, porque a crise dele era essa, era o pedinte.
Porque talvez a gente viva tão profundamente as nossas crises que as pessoas nem lembrem mais os nossos nomes. Talvez o lugar que a gente está seja tão profundo que os nossos nomes começam a transformar coisas completamente secundárias. Talvez a gente está vivendo tão profundamente para a crise. Gente, não quer dizer que você não tem que ter crise. Eu tenho crises às vezes, falo, meu Deus, cara, será que é isso mesmo? Cara, mas isso tem que passar, isso não tem que ser eterno. A gente não tem que viver para a crise. Para a crise. E aí Jesus, eu vou dizer uma coisa para você. Diga isso comigo. Jesus não tem pena de você. Jesus não tem pena de você. Ah, porque Jesus tem a pena de mim. Não, cara. Ele pode ter misericórdia, ele pode ter compaixão. Pena ele não tem, não. Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse ensinado os seus discípulos a ter pena das pessoas, quando eles chegaram na frente da porta formosa, que era uma das entradas do templo, e aquele homem falando, uma esmolinha por favor, quem tem pena dá o quê? Quem tem compaixão tem o quê? Dá aqui sua mão, levante e ande e vá. Então, cara, se você está entrando num lugar achando que Deus vai ter pena de você, saia deste lugar. Porque a primeira coisa que ele faz quando ele te encontra é um choque. Ele pega você, segura pela mão, manda você ficar de pé como no tanque de Betesda e diz assim, pega a tua cama e vai. Ou seja, ele não dá uma esmola para você, ele põe você de pé e te dá uma função. Porque tem gente que quer ser curado, mas não quer fazer nada. Eu já estive em outros lugares. Já estive em outros lugares. Mas não há lugar melhor do que esse. Mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. E talvez o problema das pessoas é que elas estão nessa vibe de achar que Deus tem pena delas. Eu vou dizer algo para você. Cara, quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães, e isso está logo à frente aqui, no capítulo 6, depois você pode ver, João 6, Jesus passa para o outro lado, do outro lado as pessoas chegam lá, e Jesus dá uma enquadrada na galera, falou, eu sei que vocês estão atrás de mim, cara, pelos pães, mas vocês têm que entender, cara, não é sobre pena, é sobre quem eu sou, porque se vocês comerem de mim, vocês nunca mais terão fome, porque eu sou o pão vivo. Inclusive, se você pegar, por exemplo, um texto de Mateus 14:14, quando Jesus viu o barco e viu tão grande era a multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. A cura está relacionada à compaixão que Deus tem de nós e não em relação à pena que Ele sente de você, por você estar numa crise. Deus não vai te curar da crise, Ele vai te curar do problema. Amém? Diga um amém aí. Que bom que você está aí. Que bom que você está junto comigo. Tem um pentecostal aí, fala amém, Jesus. Diga para as pessoas que estão do seu lado, pega a sua cama e vai. Deus está te chamando para algo poderoso essa manhã. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Ou você vai ser conhecido como alguém que a depressão te venceu, ou você vai ser conhecido como alguém que venceu a depressão. Eu vou te explicar melhor. Pastor, explica isso biblicamente. Escute isso. Ou você será conhecido pelo inimigo que te venceu, Dalila e Sansão. Ou você será conhecido pelo inimigo que você venceu, Davi e Golias. Ou você vai ser conhecido pelaquilo que te derrotou, ou você vai ser conhecido pelaquilo que você derrotou, pelaquilo que você venceu. Cara, e Jesus está aqui para isso, para dizer, cara, eu quero que você seja conhecido pelaquilo que você venceu. Sabe como é que nós conhecemos Jesus? Ele venceu a morte. Quando ele chega e sai para fora, Maria, por que você está chorando? Por que você está desesperada? Eu venci
venci o maior de todos os inimigos, eu venci a morte, para que vocês pudessem vencer. Isso, sabe? Ou você vai ser conhecido como alguém que venceu, ou como alguém que perdeu. Ou você vai ser conhecido como o cara que quebrou 3 vezes e depois é um empresário de sucesso. Ou as pessoas me poderiam conhecer pelo aquele que desistiu da primeira vez que tropeçou, que caiu ou que faliu. Eu fui o cara que falei 3 vezes, gente. Mas eu não parei ali. Eu não parei na minha crise. Ah, porque eu acho que isso não é para mim. Ah, porque eu acho que isso aí não dá. Ah, porque eu acho que isso é difícil demais. Ah, não, porque eu acho que isso não é para mim. Não, esse negócio de casar não é para mim não. Já tentei até umas 2 vezes, mas não deu certo. Eu acho que esse negócio de namorar não é para mim não. Aproveita hoje, em nome de Jesus. Chega para essa menina e fala para ela: vamos jantar hoje à noite. Pega isso no teu espírito. Aproveita a oportunidade. Ainda hoje talvez você estará no paraíso. A gente não pode parar nas crises. Ah, porque eu acho que ninguém me ama. Ah, porque eu acho que não adianta, eu sou de outro lugar, sabe? Eu sou um extraterrestre, eu sou alguém que passa o culto por... Não, cara, saia das crises. Porque quando Jesus te fizer uma pergunta, Ele não vai dizer: cara, você quer que alguém te coloque no poço? Ele não vai te dizer: cara, você quer que alguém tire você da crise? Não, cara, Ele vai dizer: vamos resolver esse problema aí. Aí eu quero que você faça um raciocínio rápido aí. Quando você está falando com Jesus para que Ele cure você, você está pedindo para Ele curar suas crises ou para Ele resolver o teu problema? Porque efetivamente qual é o seu problema? Porque Jesus identifica rápido, Ele chega ali, olha aquele homem e Ele fala: cara, 38 anos aí, o problema dele é esse. Você quer ser curado? Aí o cara responde para ele: ninguém me põe no tanque. Aí Jesus fala: cara, qual que é o teu problema? Que ninguém põe no tanque? Então tá bom, cara, eu vou te colocar no tanque. Por isso que às vezes Deus não ouve as orações que a gente faz. Eu quero colocar no tanque. Pedro, pega lá, João aqui. 1, 2, 3, tchau. O cara morre afogado lá, porque não era paralítico, né? Paralítico normalmente não nada, né? Então talvez o que você está pedindo para Deus vai te matar. Talvez você está pedindo para Jesus, vai te matar. É por isso que Ele não está fazendo. Porque você continua batendo na tecla das suas crises, e Deus quer efetivamente fazer um milagre na sua vida para resolver o seu problema. As tuas orações têm sido orações de crise. Amém. Gente, fala que vocês estão comigo aí. Dá um amém aí, fala glória a Deus. Aleluia. Segunda verdade que eu aprendo com esse cara é justamente nessa frase: não tem ninguém que me coloque no tanque. Segunda verdade, diga isso comigo: abandone o vitimismo. Isso é um negócio que eu estou pegando o ar, esse tal de vitimismo. Cara, é uma galera que sabe, sei que está batido isso aí, mas aí todo mundo entende, né? Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim. Sei que você está batido, mas isso aí fica mais fácil para todo mundo entender. Sabe por quê? Escute isso, anote isso, escreva isso, fale isso para os teus filhos, anote na geladeira, na porta, faz bem grandão assim, depois manda a foto lá no grupo da família. Pega pode ser uma cartolina, pode ser uma A4, escreva isso e cola lá na geladeira, e para os teus filhos lerem aquilo, para o teu marido ler, para a tua esposa ler, até para o teu pastor ler quando ele for lá. Não, porque tem gente que acha que eu ministro aqui, mas a primeira apanha sou eu. Anote isso, anote no seu celular. Você está liberado para pegar o celular no bloco de notas, mas pegue essa frase: quem é bom em desculpas não será bom em mais nada. Quem é bom em desculpas não será bom em mais nada. Uau. Cara, enquanto você colocar desculpas sobre aquilo que você precisa resolver, você nunca será bom naquilo. Você já viu
E aí nas relações principalmente, mas aqui, não, mas é que por causa disso eu não fiz aquilo. Não, por causa disso eu não fiz aquele outro. Não, porque por causa disso eu não fiz aquele. Gente, para de dar desculpa e começa a resolver o problema. Tem mais gente preocupada em como dar a melhor desculpa do que em resolver o problema. É mentira. Você chega para uma pessoa, toda hora ela tem uma desculpa. Se ela pensasse nessa mesma velocidade em como resolver o problema, em vez de como dar desculpa, ela já teria saído desse lugar. Por isso que a gente não pode viver para a crise. Por isso que a gente tem que parar de dar desculpa e começar a resolver os nossos problemas. A gente tem que sair do vitimismo, a gente tem que sair desse lugar. Não, sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você: vítima não tem nome. Vítima não pode ser protagonista. Vítima vira vítima da própria história. Vítima acredita que as forças que estão na sua volta são maiores do que o seu poder de escolha. Estenda isso, por favor, alguém anote isso, para depois a gente saber de novo. As vítimas acreditam que as forças que estão na sua volta são mais fortes que o poder da sua escolha. Ei, não tem mais nada poderoso do que o poder de escolher algo. Então pare de andar como uma pessoa piolho. Já viu pessoa piolho? Crente piolho, vocês já viram, né? Crente piolho, só vai pela cabeça dos outros. Tem gente piolho, só vai pelo que os outros acham. Não tem identidade, não sabe quem é, não tem nome. Já mudou tantas vezes em si próprio que ele não sabe mais quem ele é. Ele não tem uma referência de família, ele não é tradicionalista, ele não é nada, ele não tem uma tradição de nada, ele não tem nada, então ele fica procurando. Daqui a pouco ele é emo, daqui a pouco ele é gótico, daqui a pouco ele é radical, daqui a pouco ele é aventureiro, daqui a pouco ele é melancólico, daqui a pouco ele é... Ei, pare! Pare! Você nasceu com um propósito. Sabe por quê? Porque se você não entender que o teu poder de escolha é mais poderoso do que está na sua volta, daqui a pouco você vai ser moldado pelaquilo que está na sua volta. Cara, o salmista diz, lembrando disso, o salmista diz: não senteis à roda dos escarnecedores. Sabe por que o salmista está dizendo isso? Porque a mesa que eu sento, eu me torno parecido com aquela mesa. É por isso que na ceia a gente senta junto com Cristo, porque cada vez que eu sento com Cristo, eu me torno mais parecido com Cristo, porque as mesas que eu estou sentado vão dizer sobre quem eu sou. Uau! Alguém está notando isso? Porque senão você vai entrar naquela vibe de colocar a culpa no outro. Adão, o que aconteceu? A mulher que você me desse. E a mulher? A cobra que estava aqui. E a cobra? Eu não disse nada. Sabe, a gente tem que sair desse lugar de vítima. Porque a vítima gosta de colocar a culpa no outro. Você já viu alguém que coloca toda hora a culpa no outro? Gente, tem mulher que apanha em casa porque... Primeiro, você deveria denunciar. Segundo, né? E a gente vai te ajudar nisso. Mas segundo, cara, de graça, tudo a culpa é dela. Tem homens que lavam a louça em casa e isso é uma escravidão. Brincadeira. Eu tô brincando, gente, eu lavo a louça em casa. É só para dar uma quebrada de gelo, tô vendo vocês muito tenso. Fala, relaxa, calma. Isso, tenha muita calma nessa hora, né? Mas por quê? Porque sempre... Não, porque foi você que foi culpado. Gente, para de ser infantil. É criança que acha que quando o abusador vem, a criança é que é culpada. Adulto não. Adulto não funciona assim. O maduro não funciona assim. Porque as vítimas, elas estão mais preocupadas em colocar realmente a culpa em alguém do que resolver os seus próprios problemas. Sabe por que você tem que abandonar o vitimismo? Porque a vítima não vive, ela sobrevive. São vampiros prontos para sugar, para depender de alguém. Vítima se contenta com o mínimo. Cara, as vítimas se contentam com o mínimo. Porque está um pouquinho já até bom para mim, né? Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você nunca tenha lido. Jesus dizendo: eu vim para que tenham
vida e vida em abundância. Deus nunca te trouxe aqui para você viver do mínimo. Só que enquanto você for vítima, você vai querer o mínimo. Qual que é o mínimo? Me coloque na água. Não, cara, eu quero te curar. Eu não quero te colocar na água. Eu quero te sarar. Eu quero que você viva uma nova vida hoje. Eu quero que você experimente extraordinário hoje. Eu quero que você se levante hoje. Vai fazer o que você tem que fazer. Chegue em casa correndo com a cadeira nas costas, dizendo: hoje Jesus me levantou daquele lugar lá. Eu entrei deitado naquela igreja, mas eu saí correndo daquele lugar, porque Ele me encontrou, porque Ele me achou, porque Ele viu onde eu estava, porque Ele me olhou nos olhos, porque Ele me sentou à mesa e disse: vem, filho amado. Porque Ele olhou nos meus olhos e disse: cara, não vivo para a crise, eu vim para te curar, eu vim para te sarar, eu vim para te transformar, eu vim transformar a sua casa. As pessoas te conhecerão depois daqui. Quem era aquele cara? Eu era aquele que vivia deitado. E agora? E agora eu ando. Quem você era? Eu era um coitado, mas agora eu ando, agora eu corro. Amanhã, quando você for tirar a pessoa da crise, vamos repetir isso comigo para você gravar. Pastor, por que você pede para a gente repetir algo mais espiritual? Não, porque é pedagógico mesmo. Porque aquilo que a gente fala, a gente tem facilidade de guardar. E às vezes eu falo para você falar para a pessoa do lado, por quê? É melhor falar. Não, se você não quiser não falar, não fala. Mas Deus quer te usar como profeta sobre quem está do seu lado aí. Seja uma boca profética, porque a ideia de Deus sempre foi sacerdotes. Nunca foram bananas. A ideia de Deus é sempre que tivesse homens e mulheres que se levantassem e profetizassem sobre uma terra onde ninguém dizia que dava nada naquele lugar. O problema é que a gente acha mais profeta do caos. É para falar mal, tem um monte de gente. Para falar bem, as pessoas não querem falar. Então deixa Deus usar essa boquinha santa, maravilhosa que você fez aí. Tenho certeza que depois de você falar isso, aí teus dentes vão ficar mais bonitos. As mulheres terão um preenchimento automático nos lábios. Me ajuda aí, Deus. Vai ficar meio milímetro. Diga para a pessoa do seu lado assim: vencer dá trabalho. É por isso que a maioria das pessoas querem ficar de boa, porque vencer dá trabalho. Porque vencer tem que levantar cedo. Porque vencer tem que estudar. Porque vencer tem que dormir pouco. Porque vencer você tem que trabalhar mais horas que todo mundo trabalha. Porque vencer você tem que correr mais risco que todo mundo corre. Então saia do vitimismo. Sabe por que você não está vencendo, cara? Porque dá trabalho vencer mesmo. Vencer você tem que orar mais, você tem que ler mais. Para vencer você tem que sair da inércia. Para vencer você tem que ser mais desafiador. Sabe, para a gente vencer não pode ter uma vida normal como todo mundo tem. Eu gostava tanto quando eu descansava no final de semana. Gente, esses dias assistindo um documentário do Schumacher, achei legal, a família dele falou. Agora abriu um pouco assim, algumas coisas, né, sobre a vida do Schumacher. Tá na Netflix, esse dia assisti o documentário dele. Cara, e eu achei top, cara, porque assim, cara, eu me lembro dos dias que a única preocupação que eu tinha era levantar e assistir Fórmula 1 no domingo. Faz anos. Porque vencer dá trabalho. A gente tem que abrir mão de um monte de coisa que a gente gosta. Então, diga isso: vencer dá trabalho. Pastor, mas você só tem coisa ruim para falar desse paralítico? Não, cara, vou falar coisas boas também. Agora, só no final. Porque o final é melhor, né? Do que o começo. Amém? Quem tem uma foto de 15 anos e uma de agora sabe o que eu estou falando. O final sempre é melhor do que o começo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Deus está falando conosco. Quem já viu as fotos de casamento sabe o que eu estou falando. Aleluia. Glória a Deus. Deus é conosco. Ainda bem que Deus é bom toda hora Ele é bom. Maravilha. Eu e a pastora junto pesava 100 quilos, hoje eu sozinho peso isso.
Vocês estão rindo, já se pesaram? É, né? Rir dos outros é fácil. Já se pesaram? Então, depois dessa pandemia, é só Deus na causa. Aleluia. Falava isso com os pastores hoje de manhã. Você tem que fazer regime. Brincadeira, não falei isso não. Falei que eles tinham que fazer dieta. É parecido, mas não ofende. É igual você falar, é mentira. E você falar assim, não falte com a verdade, hein? Não é bonito, né? Vamos lá, gente. Terceira verdade. Agora a gente vai falar de coisas legais também. Eu aprendo nesse texto que o milagre está disponível para quem é persistente. E talvez isso seja uma característica que você tem que achar dentro de você. Persistência. Eu conheço umas 60 mil pessoas que começaram a fazer direito. E eu conheço umas 59.990 que não terminaram. Cara, quanta gente começa as coisas e não terminam. A gente tem que quebrar esse ciclo. A persistência vai fazer com que nós alcançamos alguns lugares. Diga para a pessoa do seu lado, seja mais persistente. Você que está pensando naquela gatinha, seja. Não desista, não pare de. Os sonhos de Deus não podem morrer. Seja mais persistente. O primeiro não que você recebe, você já pula fora. Ó Deus falando aí, né, Diego? Vai para a academia a primeira semana. Olha o tanque de Bethesda aí, que bonito. Esse pessoal da mídia é top, gente. Uma salva para o pessoal da mídia. Esses caras são... Eles querem você viajar lá, ó. Quer você viajar lá. Aí Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele fala, me põe no tanque. Te dou uma bifa porque eu sou Jesus. Então, gente, seja persistente. Não desista. Tem gente que se decepcionou a primeira vez na igreja, não vai mais. Sai dessa crise, cara. Cresça, amadureça. Há um reino dos céus e ele é vivo. E tudo que é vivo nos surpreende. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Lançaram um dos livros com a primeira parte de como entender as mulheres. É desse tamanho, deitado de lado. Gente, depois eu preciso de uma proteção para sair daqui, que a pastora está ali. Segurança. Oi. Sabe por quê? A igreja é o quê? Você quer entender mulher, rapaz? Só quem criou que entende. Só quem criou a igreja que entende quem é ela. Só quem morreu pela igreja entende quem é ela. Então pare de querer entender as coisas que são sobrenaturais. Saída pela direita. É a mulher. Gente, por favor, você está entendendo isso? Eu já estou indo para a parte final. A gente está finalizando, então fica comigo. Seja persistente. Diga isso comigo, seja persistente. Diga isso, não desista facilmente. O que Deus tem para você ainda está ali. Esse homem ficou 38 anos ali naquele tanque, talvez sem nenhuma possibilidade de ser curado, mas ele continua ali, ele não desistiu. Ele pode ter entrado nas piores crises, ele podia estar vivendo uma crise, mas ele estava sendo com uma característica que aquele que quer vencer precisa carregar: ser persistente, não ser moldado pelas circunstâncias. Eu vou lá 30, já vou lá 30 anos, nunca fui curado, eu não vou mais. Não, cara, vai 31, vai 32, vai 33, vai 34, vai 35, vai 36, vai 37. No 38º Jesus vai aparecer, pelo amor de Deus. Há um milagre que está na rota de Jesus e você. Invista a longo prazo. Quem mexe com bolsa de valores aqui sabe o que eu estou falando. Se você, em vez de ter comprado um iPhone 5 em 2016,
tivesse comprado ações da Magazine Luiza, hoje você teria mais de R$1 milhão. E o teu iPhone 5 vale... Fala 300, que já está bom para pagar, se estiver bem bonitinho. Invista a longo prazo. Deus diz a Josué, e isso é uma questão de tempo. Olha só, ele falou assim: Josué, medite na palavra e noite. Ele falou, cara, continuamente. Paulo diz às Filipenses 5,17, ele fala assim: orar sem, não pare, não pare, não pare. O salmista diz: medite na palavra. Ele está dizendo: não pare, não desista. Esse homem aqui poderia ter todos os defeitos, mas tem uma qualidade, é persistência, era perseverança. E perseverança significa se manter em avanço. Ah, pastor, eu estou perseverante. Não, perseverante não é que eu continuo só de pé, eu continuo de pé caminhando em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. Não é sobre levante e ande, é sobre levante e ande, pega a sua cama e vá. Tem algo a mais, é uma perseverança sobre nós. Não existe atalhos para o céu, não existe atalhos para algumas coisas que Deus deixou para nós. Ei, Deus não adotou o iFood, Deus não participou na tua vida sobre questões espirituais, deixar bem claro aqui, sobre a revolução industrial. Deus não fez nada em massa, Deus não fez nada em grande escala. Deus fez cada um individualmente, jogou a forma fora. Você é só você, com os seus chamados, com os seus propósitos, com aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Você é único e individual, por isso que cada um de nós tem uma identidade. Isso Ele deu para nós, dizendo: olha, eu continuo fazendo do mesmo jeito, processualmente. Eu não fiz uma fábrica aqui no céu dos seres humanos, por isso que Ele vai lá, pega do barro e aí Ele faz manualmente. Sabe, mantenha a pressão. Termine, escute isso por favor. Eu quero que essa palavra entre com uma flecha aí no teu coração. Termine o que você começou. 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 Mantenha a pressão. Não esmoreça agora. Levante cedo amanhã de novo. Tente de novo. Tente mais uma vez. Tente de novo. Tente na segunda. Tente na terça. Tente na quarta. Tente na quinta. E se não der certo, tente na sexta. E se não der certo, sábado de manhã você estará lá de pé, dizendo: eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o que Deus tem para mim. Ei, o que deu errado você não perdeu. O que deu errado você aprendeu. Recomece hoje, porque agora quando você recomeçar, você nunca sairá do zero, você partirá de uma experiência. Pastor, eu vim ouvir sobre milagres aqui essa manhã. Talvez você está falando isso: não, pastor, porque eu estou com um problema sério aqui, eu não estou conseguindo andar porque eu estou com nervo. Tá, cara, você quer andar ou você quer que saia o nervo? Mas eu vou dizer outra coisa para você mais importante. O princípio do milagre é para que você seja transformado. Mudar a sua vida é o maior objetivo de Jesus. Caso contrário, você só será um curado miserável. Sabe por que a gente não sai distribuindo cesta básica para todo mundo? A pessoa liga aqui, a gente vai lá, a gente faz uma visita, ora com a pessoa, porque senão a gente só vai fazer um miserável de barriga cheia. Porque quem muda as pessoas é Jesus. Quem transforma as pessoas é Jesus. Por isso que não adianta simplesmente a gente dar um doce para uma criança. A gente tem que fazer uma programação onde Jesus vai ser incluída, porque senão nós só teremos um miserável de boca doce. E o que Jesus quer realmente é transformar a sua vida. Cara, o que Jesus não era só dar a perna para aquele homem. Jesus queria que aquele homem tomasse a cama e saísse daquele lugar. Jesus queria dar uma função para ele, dizendo: olha, você está habilitado para fazer muito mais daquilo que você pensou. Você está habilitado para fazer muito mais daquilo que você sonhou. Você está habilitado para fazer muito mais daquilo que você pediu, porque isso é bíblico. Então não adianta você sair por aí: ah, pastor, porque assim, tem entidades que dão mais cesta básica do que a gente. Amém, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida deles. Mas a nossa intenção não é transformar um miserável só de barriga cheia. Não, a nossa intenção é que ela transforme a vida dela através de Jesus. É que ela sinta aquilo que Jesus tem para ela.
porque onde Jesus passa, nunca mais será o mesmo lugar. Jesus veio para nós termos uma vida, e uma vida em abundância. Olhe, Ele é o pão da vida. A ideia dele nunca foi só a multiplicação dos pães. A ideia dele é as pessoas entenderem que quem estiver com Ele nunca terá fome. Essa era a ideia de Jesus. Pastor, mas eu sinto que as minhas forças estão acabando. Eu achei legal essa pregação, pastor, mas eu sinto que as minhas forças estão acabando. Então escute isso que eu vou dizer para você. Quando as forças parecem que estão acabando, você é um forte candidato para o milagre de Jesus na sua vida. Quando você sentir que você não consegue mais ficar de pé, você é um forte candidato para aquilo que Deus vai fazer. Quando você acha que não pode mais lutar, que as lutas são invencíveis, é bem quando as lutas são invencíveis é que Jesus entra. Quando você achar que as tempestades vão acabar com você, é bem nesse momento em que Jesus vem caminhando sobre as águas e dizendo: ei, acalma a tempestade. É bem quando está no último momento, quando você não tem mais força. O futuro está disponível para nós, vamos construí-lo. Então pare de olhar as circunstâncias, pare de olhar as tempestades, pare de olhar para o deserto, olhe para frente, porque isso pode definir efetivamente quem você será hoje. E para encerrar eu quero dizer o seguinte para você. A palavra paralítico significa no grego literalmente ressequido. Paralítico significa seco. E talvez você esteja aí seco. Talvez você anda, mas você está seco. Seco de amor, seco de sonhos. Talvez você está aí seco, seco de esperança. Seco de expectativa. Talvez fazem 38 anos que você está seco disso. Esse homem não tinha mais um sonho para embalar. Esse homem não tinha mais um projeto para executar. Ele parou todos os seus projetos, todos os seus ministérios, porque ele era paralítico. A família dele estava parada. Talvez todos os dias levavam até esse tanque. A única coisa que eles faziam era sobreviver sobre aquele homem seco. Mas eu quero dizer para você essa manhã que Jesus está passando por aqui.